Artigo 1647 do Código Civil. Vou ler para vocês primeiro o caput, os incisos, e aí a gente vai trabalhar ali de uma forma mais detalhada. Beleza? Então vamos lá. 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, destaca-se, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação de bens. Inciso 1º. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso 2º. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Inciso 3º. Prestar fiança ou aval. Inciso 4º. Fazer doação, não sendo remuneratória dos bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. E, parágrafo único, são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Então, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, fazer essas questões dos nossos incisos e do nosso parágrafo único. Tá? Então, nosso comando legal ele vai trazer as hipóteses de legitimação, ou seja, da capacidade especial exigida para determinados atos e negócios jurídicos. Trata-se de uma exigência, portanto, da outorga ou vênia conjugal, que pode ser assim classificada. Outorga ou vênia uxória. Por que uxória? Uxor, em latim, é esposa. Então, a vênia uxória é relativo à esposa. A outorga ou vênia marital é relativo ao marido, tá? Então, vênia uxória da mulher, vênia marital do marido. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Instaura-se as controvérsias desse presente tópico, do 1647, através do enunciado 144 do CJF do STJ, que diz: o aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inciso 3º do 1647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu. Vamos trabalhar isso daqui e aí agora a gente vai também um pouco de direito empresarial também. Então, esse enunciado doutrinário, na opinião do Flávio Tartucci, ele é contra a legem. Por quê? Porque o artigo 1649 do Código Civil, ele vai consagrar a anulação do ato correspondente. Ou seja, entretanto, esse enunciado ele acaba consubstanciando o entendimento doutrinário majoritário, principalmente entre os autores de direito empresarial, como eu falei para vocês, uma vez que a anulação do aval feriria ao princípio da ampla circulação do título de crédito. Tá? Então, no primeiro momento, a gente verifica que esse enunciado 144 do CJF, ele é contra a legem, porque o artigo 1649 do Código Civil vai falar uma coisa diferente disso. Tá? Mas, para os autores do nosso direito empresarial, eles, através do argumento do princípio da ampla circulação dos títulos de crédito, essa anulação do aval ele feriria esse princípio. Tranquilo? Então, diante dessa polêmica, existia um projeto de lei 7312 de 2012 que pretendia suprimir a ameação ao aval no comando legal. Isso porque, em razão dos princípios do direito cambiário, o aval é aposto em títulos de crédito que normalmente circulam desacompanhados de quaisquer outros documentos que identifiquem o avalista e o seu correspondente estado civil. Então, existia esse projeto de lei, o 73612 de 2012, só que ele foi arquivado, acho que, salvo melhor juízo, ele foi arquivado, ele não foi aprovado ainda, então, aliás, não é 2012, esse projeto de lei é de 2002, então com certeza esse projeto de lei está arquivado, tá? Então, ainda permanece esse inciso do artigo 1647, tá? Outra coisa, o artigo 1647, ele exige, em regra, e sendo casado o negociante, a outorga do cônjuge para a prática desses citados atos, tá? Mas o caput, como eu falei para vocês do disposto, ele excepciona o regime. Qual que seria esse regime? O da separação absoluta, e aqui vai uma coisa interessante. Uma dúvida que vai surgir: que diabo de regime é esse? Porque a gente fala de separação obrigatória ou legal, fala de separação total de bens, comunhão parcial, final nos aquestos, mas nunca a gente fala de separação absoluta. O código, nos regimes específicos, ele não trata do termo separação absoluta. Então, que regime que seria esse? Afinal de contas, ao tratar do regime de separação total de bens, a lei o faz em duas formas. Lembre-se disso: a separação obrigatória ou legal, que a gente trabalhou, tá? Ou a separação convencional, quando é celebrado por ato antinupcial, não havendo qualquer menção quanto a essa separação absoluta na nossa codificação material.
Na verdade, a discussão sobre qual regime seria mencionado nesse 1647 caput gira mais uma vez em torno da nossa antiga súmula 377 do STF de 1964, tá? Por quê? Só relembrando, essa súmula diz que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Repisa-se que a questão diz respeito à aplicação dessa súmula 377, tá? Se a resposta for positiva, que essa súmula é aplicável, a separação obrigatória não é absoluta nos dias de hoje e a outorga é imprescritível sob pena de anulabilidade do ato. Se a resposta for negativa, ou seja, essa súmula 377 ela não está mais sendo aplicada, a súmula deixou de produzir efeitos e a separação obrigatória é também uma separação absoluta, atualmente o que dispensaria a vênia conjugal. Então a gente precisa se posicionar o nosso entendimento. Se for positivo, a questão, se essa súmula está sendo aplicada ainda, a separação obrigatória não é absoluta, ela não é absoluta. Então lembre-se disso. Se a resposta for positiva, a separação obrigatória não é absoluta nos dias de hoje. Portanto, a nossa outorga ela é imprescindível sob pena de anulabilidade do nosso ato, tá? Se a resposta for negativa, ou seja, essa súmula deixou de produzir efeitos, o que vai acontecer? A nossa separação obrigatória também será uma separação absoluta atualmente, o que dispensaria a nossa vênia conjugal. Então se atentem muito a isso, tá? Esclarecidos esses pontos, a gente vai verificar que a falta dessa outorga conjugal pode ser suprida pelo juiz, tá? Quando se um dos cônjuges a denegar sem que haja, entre aspas, um motivo justo ou que lhe seja impossível concedê-la. Ou seja, isso está lá no artigo 1648 do nosso Código Civil, motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. A expressão motivo justo novamente aparece como uma cláusula geral a ser preenchida pelo juiz no nosso caso a caso, tá? Então, como hipótese de impossibilidade para a concessão da outorga, exemplifica-se, por exemplo, tá? Para dar um exemplo para vocês, como o caso de um cônjuge que está em lugar incerto e não sabido, havendo a possibilidade do suprimento judicial de sua vontade. Então, se a pessoa está em lins, o cônjuge está em lins, vocês estão separados de fato há muito tempo, mas não foi feito o divórcio, vai fazer algum ato de alienação, você pode fazer um suprimento judicial através dessa questão do 1648 do Código Civil, tá? Ainda ilustrando um outro exemplo, a situação na qual os cônjuges estão separados de fato há muitos anos, né? E um deles, por mero capricho, se nega a anuir o ato. Por exemplo, você sabe onde o seu antigo cônjuge está morando, existe uma separação de fato ali por muito tempo, isso é muito comum, gente, na prática, isso é extremamente comum. Então você está separado de fato por muito tempo, mas você quer alienar determinado bem e você não conseguiria alienar esse bem se não tiver a outorga dessa pessoa. Por quê? Porque para efeitos civis, os efeitos, olhem lá, o registro está ainda no nosso cartório de registro civil. Não foi feita a verbação do divórcio, não foi feito nada disso. Então, se você for fazer uma transferência, alguma coisa, lá no tabelionato ou no registro civil, aliás, o registro de imóveis, desculpa, vai constar que você está como estado civil casado. Então, você precisaria dessa outorga uxória. Se você não consegue a outorga uxória porque simplesmente o seu antigo companheiro ele se nega por um motivo não plausível assinar, você pode fazer um suprimento legal para que o juiz permita esse suprimento de determinada outorga uxória, tá? 1648, essa é a nossa regra de lá. O nosso artigo 1649 do Código Civil vai consagrar a consequência para a prática de um dos atos previstos no artigo 1647 sem a devida outorga conjugal. Então, pela nossa atual codificação, encerrando qualquer dúvida existente, tais atos são anuláveis. O que está lá no 1647, se você não observar a questão da anuência, esses atos são anuláveis, tá? Qual é o prazo para isso? 2 anos depois de terminados o casamento e a sociedade conjugal, regra do 1649 do Código Civil, tranquilo? Então, no máximo, vai admitir a propositura da demanda por herdeiro, tá? Também admite a possibilidade da demanda através de um herdeiro interessado no ato, aplicando-se o mesmo prazo decadencial em questão, ou seja, 2 anos, conforme o artigo 1650. Só que a contagem do prazo do herdeiro não vai ser do divórcio, desculpe, ou da separação da sociedade conjugal, né, do fim da sociedade conjugal. O prazo do herdeiro será contado da morte do sucedido, sendo certo que o seu falecimento também põe fim à sociedade conjugal e ao casamento,
regra do 1571, a gente vai verificar isso como uma maneira de dissolução da sociedade conjugal à morte. Então, o prazo para o herdeiro vai contar a partir da morte, tá? Uma coisa, repita-se que o prazo tem natureza decadencial. Vou encher o saco de vocês para isso, por quê? Porque a ação anulatória é constitutiva negativa, beleza? Então, os atos praticados sem outorga na vigência do nosso Código Civil de 2002 são anuláveis e não nulos, aplicando-se, então, a lei vigente no momento da sua celebração. Quanto aos atos praticados no Código Civil de 1916, subsumindo-se à norma anterior, eis que mais um exemplo na nossa aplicação da escada pontiana e do nosso artigo 2035 do Código Civil, que a gente já trabalhou ano passado, tá? Na aula passada. Então, relembrando-se que a outorga conjugal, hipótese de legitimação, novamente, legitimação, outorga conjugal é legitimação, de uma capacidade especial que se enquadra no segundo degrau da escada pontiana, ou seja, no plano da validade. Então, ali que está a nossa questão ali da outorga uxória, está no plano da validade da escada pontiana. Então, havendo aprovação do ato por parte do cônjuge, aqui está um detalhe interessante, se o cônjuge ele anuiu, ele autorizou, ele deu aprovação do ato por parte do cônjuge, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado, pode ser tanto público quanto particular autenticado, o cônjuge não poderá promover a referida ação anulatória, conforme o 1649, parágrafo único. Por quê? Porque ele não pode voltar mais atrás, porque promovendo uma demanda, ele vai aplicar a máxima que veda o comportamento contraditório. Qual que é a máxima que veda o comportamento contraditório? O venire contra facto próprio non potest, ou seja, que mantém uma relação com o princípio da nossa boa-fé objetiva, que a gente trabalhou muito na questão lá da anulabilidade, na questão da invalidade do casamento, e aqui também. Se o cônjuge deu anuência, depois ele não vai poder voltar atrás, porque se ele voltar atrás, ele vai estar aplicando a máxima que vier do comportamento contraditório, venirem contra factum próprio non potest. Beleza? Então a gente vai fechar aqui e aí eu já volto para finalizar essa parte através do artigo 1651 e 1652 do Código Civil. Já voltamos, tá, galera?